eu queria contextualizar um pouco sobre um povo que o Senhor separou. Lá atrás, no início da história, lá no Antigo Testamento, através de Abraão, o Senhor separou um povo. O Senhor escolheu um povo. O Senhor elegeu um povo, uma nação, para preservar, para levar também a sua palavra e tornar o nome do Senhor ser conhecido perante as demais nações. Então, lá em Gênesis, a gente pode ver lá em Gênesis 12, quando o Senhor separou, quando o Senhor elegeu Abraão e sua nação e seu povo, e ali falou uma promessa para ele, que através dele, que através do seu povo, todas as nações da terra seriam benditas. E através do povo de Israel, o Senhor determinou várias promessas para aquele povo. Mas era preciso duas coisas para que essas promessas fossem cumpridas na vida daquele povo. Era preciso fé e era preciso obediência. E o tempo passou, até que aquele povo se multiplicou, cresceu. O propósito de Deus para aquele povo passou a ser efetualmente visto e contemplado naquela nação. Isso gerou inveja, ameaças para outras nações, até que aquele povo se tornou escravo do Egito. Como vocês já sabem dessa história. Mas aquele povo precisava de uma libertação. Passou anos, séculos, escravo daquela nação. E o Senhor, com sua graça, com sua misericórdia, livrou aquele povo, redimiu aquele povo vivenciou, experimentou o cuidado, o amor, a libertação do Senhor Jesus. Mas ainda assim, mesmo diante dos livramentos, mesmo diante dos cuidados do Senhor, o povo voltou a desobedecer e entristecer o coração do Pai. Até que lá na frente, novamente, aquele povo, por causa da sua desobediência, por causa da sua negação ao Deus de Israel, novamente se tornou escravo. E agora do Império Babilônico. Um povo que foi separado para proclamar o Evangelho. O povo que foi separado e enviado para fazer o nome do Senhor ser conhecido entre as nações. Esse povo agora se encontrava novamente escravo. Agora do Império Babilônico. Mas o Deus que permitiu essa escravidão, o Deus que permitiu com que aquele povo se tornasse cativo, o Deus que permitiu, por causa da desobediência, por causa da situação, como eles se procederam em não atentar para a palavra, para a lei, em não atentar aos alertas dos profetas, por causa daquela desobediência. Se encontrava o povo numa situação de humilhação, de desolação, cativeiro de uma nação. Mas Deus, Ele é misericordioso e é o Deus da segunda chance. A gente olha para a vida da gente e muitas vezes isso acontece conosco também. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado? Quantas maravilhas, quantos feitos o Senhor tem realizado nas nossas vidas, no nosso viver. E quantas vezes nós somos ingratos? E quantas vezes nós rejeitamos o nome do Senhor por causa dos nossos próprios interesses, por causa das nossas próprias vontades? O que aconteceu com o povo de Israel se repete na nossa sociedade hoje. Se repete no nosso meio hoje. Porque nós insistimos, muitas vezes, em algumas áreas da nossa vida, negarmos a Jesus. Mas Deus é misericordioso, como eu disse. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Isaías 43. E o profeta Isaías alerta o povo, trazendo uma mensagem agora de esperança. O povo passou pelo julgamento do Senhor, se encontrava cativo. E então vem Isaías com a profecia, demonstrando aqui o amor do Senhor perante e por aquele povo. O povo que o substituiu por outros deuses, povo que rejeitou o amor do Senhor e o cuidado do Senhor. E aqui a gente pode ver e pode observar a graça, a misericórdia do Senhor sendo derramada por eles. E Deus disse,
naquele momento, na profecia de Isaías. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Que amor é esse? Ali o Senhor estava mostrando e dizendo para aquele povo: olha, tu entristeceste meu coração. Você me abandonou. Vocês desprezaram as minhas promessas. Mas ainda assim eu te chamo, olha, tu é meu servo. Eu te separei. E apesar da sua infidelidade, as minhas promessas para com essa nação, para com esse povo, há de ser cumprida. Porque eu sou o Deus Redentor. O Senhor estava trazendo ali, diante aquela nação, aquele povo, uma palavra de esperança. E olha o que é que ele diz lá na frente. Olha o que é que o Senhor quer que esse povo seja. Lá no versículo 9, o Senhor desafia um tribunal para que fossem julgados, porque as outras nações da terra eram repletos de ídolos, de deuses. E o Senhor ali desafia para que reunisse todas as nações e os supostos deuses daquelas nações, para que demonstrasse, para que fosse ali realizados ou realmente comprovados se aqueles deuses realmente existiam. Mas Deus chama o seu povo para ser testemunha dele, para atestar que o verdadeiro Deus era o grande eu sou. E então, o Senhor diz lá no versículo 9, todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresente as suas testemunhas e por elas se justifiquem, e para que ouça e se diga, verdade é. Vós sois, assim diz o Senhor ao seu povo, as minhas testemunhas, diz o Senhor. O meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então, diante daquela convocação, o Senhor desafia as nações a mostrarem, a comprovarem que seus deuses, assim como Ele previa o futuro, assim como Ele interpretava o passado, assim como o Senhor explicava o presente, Ele desafia que os deuses daquelas nações também fizessem, também produzissem essas grandes coisas. E é claro que não houve resposta, porque, como diz lá em Isaías 42, aqueles deuses nada eram, senão criação humana. Mas quando ele chama o povo para testemunhar, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. E ele diz ao seu povo, o meu servo a quem escolhi. Olha, o Senhor diz assim, vocês, que são meus escolhidos, que são meus servos, sejam minhas testemunhas, não só para que as pessoas vejam quem eu sou, mas para que você saiba, para que você entenda que eu sou o mesmo, e entendais que sou eu mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação e realizei-a
e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. O Senhor convoca ali o povo para testemunhar a respeito dele. Testemunhar o quê? Testemunhar a sua singularidade, a sua transcendência como Deus. Eu sou Deus. A sua soberania, porque embora o povo tivesse cativo, preso, sofrendo, foi permissão de Deus, e cabia ao mesmo Deus também libertá-lo, como assim fez e aconteceu. Então Deus queria que o povo revelasse que Ele era Deus, que Ele era soberano, que Ele era Salvador. Deus convoca o povo para testemunhar os seus atributos. E Ele continua dizendo sobre sua identidade. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Coisa linda, gente. Isso é um Deus grande, um Deus tremendo. Que independente da sua situação, independente da sua prisão, sabe, irmãs, muitas vezes nós estamos na igreja há 10, 15, 20, 30 anos, sei lá quanto. Mas isso não implica dizer que nós já estamos um nível espiritual suficiente que não precise de uma busca intensa de Deus, ou que já estamos bem resolvidas. Porque quantas culpas, quantas prisões, quantos cativeiros nós ainda nos encontramos. Porque em algumas áreas de nossas vidas nós não deixamos que o Senhor venha trazer libertação. Assim como o povo de Israel se comportou e procedeu. Mas glória a Deus, porque o Senhor é misericordioso e Ele sempre nos dá uma oportunidade de transformação. Porque nós só podemos transformar o mundo quando somos verdadeiramente transformadas. Nós só podemos experimentar a verdadeira libertação quando verdadeiramente conhecemos quem é o Deus que liberta. A palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esse conhecimento da verdade é um processo. Você não conhece algo da noite para o dia. Há estágios de crescimento. E ali o Senhor diz então para que aquele povo testemunhasse de quem Ele era. Mas diz mais. Lá no versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Quantas lembranças, né? Quantas palavras. Quantas culpas carregamos e deixamos nos alimentar por isso. E deixamos que essas palavras, que essas culpas se tornem uma verdade em nós. E quantas vezes isso não nos impede de nos aproximarmos mais do Senhor, de experimentarmos da sua graça, porque nós mesmos travamos isso em nós, quando na verdade o Senhor nos quer livre. O Senhor anelava pela liberdade do seu povo, o Senhor amava o seu povo. O Senhor se entristecia com aquela situação. Assim é conosco, quando estamos presos ao pecado. Quando estamos presos nas nossas transgressões. Como o Senhor deseja nos libertar. Mas cabe a nós decidir por isso. Como Ele quer nos transformar. Como o Espírito Santo de Deus quer gerar vida em nossos corações. Só depende de nós deixarmos. E quantas maravilhas o Senhor quer operar por meio de nós. Quantas maravilhas o Senhor quer operar no meio de nós. Para alcançar tantas outras vidas que também carecem da glória de Deus. Mas primeiramente a gente precisa conhecê-lo na nossa intimidade.
A gente só pode falar daquilo que a gente conhece. A gente só pode testemunhar daquilo que temos convicção do que é e de quem é para nós. Vamos ser enviados. O Senhor deixou essa missão para a sua igreja. Lá na Nova Aliança, no Novo Testamento, o Senhor Jesus foi enviado por Deus para trazer uma mensagem de salvação, para trazer boas novas a um povo oprimido, a um povo religioso, ao povo que dizia crer no Senhor, no Deus, né, de Israel, com a boca, mas que o coração estava tão distante. Quantas vezes nós nos encontramos assim, achando que cumprir um compromisso, vir aos cultos, nos domingos, nas quartas, já estamos fazendo o suficiente para o Senhor. Quando, na verdade, tudo o que nós fizemos por Ele ainda será pouco diante do seu amor para conosco. Precisamos nos rasgar o nosso coração. Precisamos nos entregarmos. O Senhor quer que nós o amemos de corpo, de alma, de coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Será que nós temos verdadeiramente demonstrado esse amor por Ele, esse amor tão verdadeiro, tão puro, tão grande? Um amor que transforma. Quantas coisas em nossas vidas ainda não precisam ser trabalhadas pelo Senhor? Quantos orgulhos. Somos presas às nossas vontades, à nossa autossuficiência. E achamos que não precisamos mais. Quando, na verdade, o nosso Deus é muito generoso. Quanto mais a gente busca, mais a gente encontra. E para cumprir o ID do Senhor, é preciso a gente obedecer. É preciso a gente conhecer. É preciso nós nos deixarmos ser verdadeiramente transformados por esse Deus que pode todas as coisas em nossas vidas. Que a sua graça nos é suficiente. Que é o nosso bem maior. Irmãs, a gente precisa ser apaixonada por esse Jesus. A gente precisa vibrar com todas as coisas que Ele faz em nós, pelo que Ele é. E não por aquilo que Ele nos oferece. Porque quando nós decidimos e conhecemos ao Senhor, nós passamos a viver o seu reino em nós. Ele passa a ter o governo em nós. Nós já desfrutamos antecipadamente da sua herança para conosco, para com nossas vidas, daquilo que Ele nos prometeu. Antecipadamente. É o reino do já, ainda não. O seu reino é estabelecido em nós, um reino de segurança, de paz, de amor, de tranquilidade. Ah, mas e os problemas? No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. É acreditar, é confiar. É ter a certeza de um Deus que nos dá segurança, que nos coloca debaixo de suas asas, que nos protege, que nos dá refrigério às nossas almas. Irmãs, há uns anos atrás, eu casei. Em 97, eu vou fazer 19 anos de casada. Não que eu seja velha, viu? É porque meu marido pegou uma novinha, tal, foi rapidinho e casou. Rapidinho assim, um namoro, né? E aí nós casamos. Eu gosto de dizer, ele disse que eu amo dizer essa parte, mas é porque ele é bem mais velho que eu. Na época era 29, eu tinha 20 anos. Daí você já descobriu minha idade. E então, nós casamos em 97. E como eu ainda estudava meu primeiro curso, deixei para ter filhos mais adiante. E quando iríamos fazer 5 anos de casado, que já estava aquela harmonia, aquela estrutura, você sabe que início de casamento, se alguém tem aqui, é recém-casado, sabe que tem aquela fase de adaptação, os temperamentos, né? E aí Deus vai mudando, vai transformando, vai tratando no nosso eu, porque casamento é renúncia. Cada um tem que abrir um pouquinho de suas vontades, né? Tem que renunciar
Porque a gente casa, como sempre diz meu marido, para fazer o outro feliz. A gente tem que ter essa perspectiva do casamento. Senão, não vai sair do canto. Sempre vai ser o seu mundo e o mundo dele. Quando, na verdade, somos um só, né, no Senhor Jesus. E aí, quando iríamos fazer, então, 5 anos de casado, que eu estava me programando para gerar filhos, meu esposo começou a sentir um mal-estar, que eu não vou dizer aonde, porque senão daqui a pouco eu tô, ai meu Deus, estou me sentindo também. Né, assim, mulher, né? A gente fala de uma doença, ai meu Deus, será que eu tomei toco? Estou sentindo também. E aí ele começou a sentir um mal-estar e foi fazer uns exames, enfim. Mostrou ao médico os exames e ligou para mim, querendo conversar comigo, urgente, para me comunicar que nossa vida iria mudar completamente. E eu fiquei assustada, digo, mas como assim? Não, eu estou indo aí no seu trabalho, a gente vai conversar. E quando ele me pegou no trabalho, eu me lembro como se fosse hoje, entrei no carro e disse, mas o que é que está havendo? Ele disse, olha, eu vou precisar me operar o mais depressa possível, porque eu estou com um tumor no estômago, e esse tumor tem células cancerígenas. Como eu sempre penso no melhor, nunca penso no pior, eu ainda disse assim, então quer dizer que pode se transformar num câncer? E ele virou para mim e disse, não, eu estou com câncer. E num estágio avançado. E ali abalou profundamente minhas estruturas emocionais. Então foi uma tarde horrível. A gente chorou bastante. Eu não parava de chorar. E dali a gente já foi para os médicos, já foi tomar algumas providências. E esse primeiro dia foi de choro. De noite a gente era testemunha de um casamento. E eu digo, meu Deus do céu, como é que a gente vai para esse casamento? Ele disse, minha filha, é o seguinte, se for para morrer, vamos logo aproveitar o que tem de fazer. Eu disse, meu Deus do céu, como é que pode? Porque ele é todo realista assim, né? Tudo bem, mas vamos para o casamento. Minhas irmãs, quando começavam a cantar as músicas de amor, eu ficava, meu Deus do céu, eu morria de chorar. E ele dizia, pare de chorar, senão o povo vai pensar que eu estou dando em você. Aí eu disse, mas eu não aguento. E era aquele choro. E no segundo dia, tome choro também. E no terceiro dia, a gente foi comunicar à igreja. Nós éramos a igreja do pastor Muguba, lá em Jaguaribe. Ele era pastor lá já. E a gente foi comunicar à igreja. E quando foi comunicar à igreja, uma graça sobrenatural do Senhor foi derramada sobre nossas vidas. E ali ele comunicando à igreja, ele dizia assim, olha, seja para a vida, seja para a morte, que o nome do Senhor seja glorificado. Para viver ou para morrer, Deus não deixará de ser Deus, porque Ele é o grande eu sou. Ele tem um governo, Ele tem um controle de todas as coisas. Então, Ele é Deus acima de tudo. E aquilo confortava o coração da igreja. E foi como se fosse ali um terceiro dia em que Cristo, ressurreto, se levantou da cruz. E ali a graça do Senhor me levantou para enfrentar todo aquele problema. E nós passamos por todo aquele processo de quimioterapia, de radioterapia. Nós não tínhamos filhos ainda. A gente contando hoje, parece que foi uma coisa simples, mas muitos de vocês já enfrentaram algum tipo desse problema na família. Você sabe como é, adoece todo mundo, né? E mais, assim, eu tinha, na época, 25 anos, eu nunca tinha passado por problemas mais difíceis na minha vida, e eu absorvi tudo aquilo, e tudo era comigo, poupei os pais dele, poupei os meus pais, e ali acompanhava ele todo o tratamento, e levava ele para todos os procedimentos. Só que a gente não tinha filhos ainda. Então, a gente teve que se precaver antes da quimioterapia, porque a quimioterapia pode gerar esterilidade. E então, ele se submeteu a todo o tratamento. Irmãs, foram dias muito difíceis. Mas a força, a graça do soberano Deus nos renovava, nos revigorava, gerava fé no nosso coração. Foi muito lindo o agir de Deus naqueles dias. E de repente, quando já no final do tratamento de quimioterapia dele, um milagre aconteceu. O Senhor providenciou uma herança maravilhosa, que foi o meu primeiro filho. Sem intervenção da medicina. Mas olha, irmãs, preste atenção. Nós estávamos orando por cura.
E Deus faz infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou daquilo que nós pedimos, daquilo que nós imaginamos. Porque o nosso olhar é limitado. A gente só vê onde a nossa limitação humana pode alcançar. Mas o nosso Deus, que é soberano, que é grandioso, que é tremendo, que é forte, que é poderoso, vai muito mais daquilo que a gente pode alcançar. E o Senhor veio sobre nós naquele momento e nos deu o filho, o primeiro filho, de uma forma sobrenatural. Quer dizer, natural também, né? Porque teve a contribuição humana, né, amigas? Pelo amor de Deus, né? Tinha que ter a ação humana. Mas Deus permitiu que aquele filho viesse no final do seu tratamento. E ele ficou, meu Deus, e agora, amor? Tu vai ficar, além de viúva, vai ficar órfão. Eu digo, o menino vou deixar um menino. Eu digo, meu filho, em nome de Jesus, está repreendido. O Deus que deu, é o Deus que vai permitir que você cuide, que você veja o crescimento, que você veja o casamento. E assim Deus tem feito nas nossas vidas. Um ano e pouco depois que o menino nasceu, o maguinho, porque ele ficou magrinho, tirou todo o estômago. Vive bem, viu, amigas? Tudo funciona direitinho, está tudo em ordem. Então, o maguinho que não se cansa foi e fez um segundo filho. E hoje nós temos 2 filhos para a glória do Senhor, porque Deus é o Deus do milagre. Quando a medicina diz uma coisa, o Senhor vem e contraria toda a ciência. Samara experimentou esse milagre. O médico olhou para mim e disse assim, seu marido só tem 5% de chance de sobrevivência. Todos que faziam o tratamento de quimioterapia dele, faleceu, durante todo o processo. Mas Deus poupou a vida dele, porque ele é melhor do que os outros? Não. Porque o Senhor tinha separado e escolhido e eleito ele para uma grande obra. Você não vive, irmãs, você não existe por existir. Você não foi formada, você não foi gerada meramente para viver aqui nesse mundo e passar, não. Você foi gerada com um propósito. O primeiro propósito da sua criação, da sua existência, é de um relacionamento firme e íntimo com Deus que transforma, com Deus que muda, com Deus que escreve nova história. O primeiro propósito da sua existência é esse, relacionar-se com Deus em intimidade, porque Ele nos fez para estar bem pertinho dEle. E para trazer toda uma humanidade também para perto dEle. Ele quer corações disponíveis. Ele quer me usar, Ele quer te usar. O Senhor, Ele quer te usar. Ir por todo mundo e fazer discípulos. Anunciar as boas novas. O mundo geme. A humanidade clama por socorro. Nós, na igreja, que o inimigo tem trazido estratégias para nos impedir no crescimento espiritual, para impedir experiências com o Senhor, trazendo culpas, trazendo barreiras para nossas vidas. Mas louvado seja o nosso Deus, porque Ele é um Deus que quebra todas as barreiras. Ele é um Deus que nos levanta, que nos traz para uma intimidade com Ele. E isso é feito. E nós só podemos realizar e obedecer a sua voz e produzir frutos quando nos deixamos ser cheios do seu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus faz toda a diferença no nosso viver. Por isso que lá em Atos 1:8, quando o Senhor deixou essa ordenança para o povo, para a sua igreja, Ele diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Mais uma vez o Senhor nos convida, nos convoca para sermos sua testemunha. Lá no Antigo Testamento foi com o povo de Israel. O Senhor convocou o povo para ser testemunha perante as nações de quem Ele era, dos seus atributos, do que Ele pode, da sua grandeza, da sua majestade. E agora na nova aliança,
mais uma vez, o Filho do Homem que foi enviado para nos resgatar, para nos redimir, quando estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, o Senhor Jesus, Ele trouxe vida. Quantas de nós temos uma história, né? De libertação. O maior milagre que o Senhor pode fazer na vida do homem não é uma cura de um câncer. Até porque o ministério de Jesus, a essência maior do seu ministério não foi trazer cura, não foi trazer milagre, mas foi anunciar as boas novas. Foi anunciar o reino do Senhor Jesus, o reino de Deus para o seu povo. O maior propósito da sua vinda foi esse. Agora a cura, a libertação, os milagres, faz parte disso tudo, faz parte desse reino. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. É o Senhor do impossível. Foi Ele quem nos criou, como eu disse. Criou todas as coisas, como você sabe. Dele tem todo o poder. Então por que nós tememos? Por que nós nos calamos perante aí toda essa sociedade que precisa conhecer quem é Deus? Deus nos fez sacerdotes. Você sabe que responsabilidade é essa? É fazer com que o povo conheça a Deus. É trazer o povo para Deus e fazê-lo conhecido. Será que a sua vida pode traduzir a essência de Deus? Suas atitudes, seu comportamento, traduzem o ser de Deus? Você sabe que onde o Evangelho entra, acontece mudança de vida. Se não está acontecendo mudança de vida, é porque tem alguma coisa errada. Deus chamou o povo de Israel, que conhecia, que sabia quem Deus era, que sabia do que Deus já tinha feito lá no passado, às gerações antigas. Mas Deus olhou para aquele povo e chamou, e disse para eles que eles tinham ouvidos, mas eram surdos, olhos, mas eram cegos, porque não conseguiam enxergar e não conseguiam trazer à memória aquilo que Deus já tinha feito e aquilo que Deus iria ainda fazer através das profecias. E você? Como tem sido sua vida com Deus? Você tem se deixado verdadeiramente ser tomado? Tem deixado que o Espírito Santo de Deus ocupe o lugar que lhe é devido no seu coração? Você é morada do Espírito Santo. Deus quer muito mais de você. Deus quer sua entrega. Deus quer corações quebrantados. Quantas vezes você tem separado o seu dia, um momento de quebrantamento, de oração, de derramamento do Espírito Santo para que você receba uma capacitação do Senhor para alcançar outras vidas? Às vezes você não vê mudança na sua casa, você reclama, você murmura, porque meu marido, porque meu filho, quando na verdade a mudança tem que começar em você. A mudança tem que começar em nós, minhas irmãs. Porque quando a gente dá o primeiro passo, quando a gente reconhece, quando a gente se arrepende, quando a gente se humilha, imediatamente, automaticamente, a ação do Senhor vem sobre nossas vidas e refletindo no nosso lar, na nossa casa. Então pare de murmurar. Pare de reclamar. Pare de achar que Deus está distante. O povo de Israel, diante daquela desobediência, ainda culpava o Senhor por se encontrar naquela situação. Quando, na verdade, quem provocou tudo aquilo foram as escolhas que foram feitas. E muitas vezes nós estamos sofrendo, vivendo aprisionamentos, vivendo dores, como resultado de nossas escolhas. Mas tem solução. Porque Deus, Ele é misericordioso e as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E o que Ele quer de nós é arrependimento.
Nós precisamos ser luz para essa geração, para essa nação, irmãs. Isso tem ardido no meu coração, isso tem queimado no meu coração. Esse projeto desse congresso de mulheres perfumadas não é uma brincadeira, não é um movimento, não é um oba-oba, não. Esse projeto é para impactar a nossa cidade, é para trazer aos pés do Senhor Jesus aquelas mulheres que estão aflitas, que estão sequiosas por uma palavra de esperança. O Senhor tem gerado, ardido isso no meu coração, irmãs. Isso é fruto de oração. Isso foi gerado do coração de Deus para a nossa cidade, para nosso povo. O que temos feito pelo povo? O que temos feito pelas pessoas? Nós somos enviados. Deus enviou Jesus. Jesus nos enviou para proclamar as boas novas a toda a criação. Temos a responsabilidade de cumprir a grande comissão do Senhor, a ordem que o Senhor Jesus nos deixou. Porque se só deixarmos para nós, só vivermos para nós, como estamos sendo egoístas e quantos sangues estão sendo derramados por conta da nossa inércia. O chamado do Senhor não é para pessoas específicas, é para todo o povo, é para toda a igreja. Cabe a mim, cabe a você, abrir nossa boca no nosso trabalho, abrir nossa boca na nossa faculdade, no nosso ciclo de relacionamentos. Quando vem aquela pessoa, quantas pessoas nos chegam a nós e quantas vezes nós nos acovardamos e nós calamos. Quando uma palavra, basta uma palavra, como diz lá nos evangelhos, basta uma palavra. E tudo muda. E tudo transforma. Que possamos nos despertarmos. Nos prontificarmos. Irmãs, o Senhor é quem sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. Porque os meus planos, os meus projetos, os meus interesses pessoais não tinha nada a ver com perfumada, nem com ministério, nem com igreja, não. Meus projetos, os meus objetivos eram os meus estudos, era a minha profissão, eram as minhas conquistas. Quando meu marido anunciou que ia ser pastor, que o pastor Muguba tinha convidado ele para ser pastor lá dos jovens, lá atrás, no início do casamento, bem no início do casamento, eu me desesperei. Eu comecei a chorar. Eu digo, como é? Mulher de pastor? Deus me livre, misericórdia. Olha, Jesus, não quero. E fiquei naquele desespero. Não é isso que eu pensei para a minha vida. Não quero. Olha, foi complicado. E mais meus irmãos, que são bem espirituosos, chegavam para mim e diziam, eita, vai ser líder da MCA, que é das Mulheres Cristãs em Ação, lá das igrejas batistas. Eita, vai ser líder do ciclo de oração. Faz aí o cocozinho. Ficava zoando comigo, né? E aquilo me trouxe uma resistência. Como eu fui egoísta. Como eu fui pequena. Como eu fui medíocre espiritualmente. Como eu fui. Só que Deus transformou tudo isso. Porque Ele disse, não é do seu jeito não, bichinha. Espera aí que eu vou lhe mostrar como é que vai ser. Porque eu que tenho um governo, o reino é meu. Você vive sob o meu comando e aguarde que quem vai fazer sou eu. E foi desse jeito que Ele fez. Eu ainda não entendi porque Ele deixou eu estudar tanto. Porque foi 5 anos de administração, 5 anos de direito, não sei quantas pós-graduação, não sei quantos cursinhos. Eu digo, mas Jesus, a vida toda sentado numa cadeira de universidade e lá vou eu fazer teologia também. Eu digo, meu Deus do céu, tanta leitura, tanto estudo, mas eu quero sabe o quê? Eu quero é Deus. Eu quero ser preenchida pelo amor dEle, pela graça, pela presença, pela unção, pela bondade, pela misericórdia. Eu quero ter um coração quebrantado na presença dEle. Eu quero ter uma busca incessante por Ele, porque Ele me preenche, porque Ele me completa. Porque não há bem maior que não Ele no meu viver, na minha vida, na minha família. Irmãs, quantas coisas lindas o Senhor tem feito no nosso meio, por causa da obediência. O Senhor me fez parar tudo.
Os meus projetos pessoais, já tudo para trás. Não sei o que é que vai ser, nem como vai ser. Mas Ele tem me dado a alegria de cuidar de vidas. Ele tem me dado o prazer e a satisfação de ver vidas sendo transformadas, de ver vidas libertas, de ver salvação, irmãs. Não existe privilégio maior do que esse, de você ser usada, de você ser instrumento vivo nas mãos do Senhor e de você ser canal de bênçãos para outras pessoas. Como é satisfatório isso? Como é prazeroso isso? Como Paulo diz. Paulo, para mim, é um exemplo de seguidor de Cristo. Aliás, para todos nós deveria ser. Um homem que abra a boca. Minha vida não tenho por mais preciosa. O que importa para mim é ser testemunha da graça de Deus. Para mim, o que importa é isso. É viver por Cristo. É viver para Cristo. Lá em Filipenses, quando ele diz quem ele era, e o currículo de Paulo é bem rico, porque era um homem intelectual, era um homem de uma família abastada, era um homem que falava várias línguas do seu tempo, era um homem cheio do conhecimento da lei, mas para ele nada daqueles títulos, nada daquilo importava. Coisa linda, eu acho, quando eu vejo a vida dele. Ele diz assim: considero tudo como uma perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo. O que importava para Paulo eram as vidas, era pregar o Evangelho, era anunciar as boas novas de salvação, eram ver vidas livres da religiosidade, livre do jugo pesado que a religião dava àquele povo. E Paulo foi um mensageiro fiel do Senhor Jesus. Por causa dele, quantas vidas, quantas igrejas foram implantadas, quanta diferença ele fez na história do cristianismo. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. O que diríamos de Pedro, que negou a Jesus 3 vezes, que era intempestivo. Deus transformou a vida de Pedro. E depois que o Senhor foi assunto ao céu, Ele revestiu aquele homem com poder, com o derramamento do Espírito Santo, e transformou aquele homem num grande pregador do Evangelho, ousado, destemido, cheio da graça do Senhor, de tal forma que até a sombra de Pedro curava. Irmãs, não é privilégio deles servir ao Senhor com alegria, transformar o mundo. Para isso, devemos unirmos ao nosso Deus. A mulher samaritana, lá em João 4, uma mulher totalmente hostilizada pela sociedade, devido à sua situação moral, social, rejeitada pelos judeus, porque os samaritanos e os judeus, eles não se batiam por questões políticas, religiosas, de uma história lá atrás. E Jesus vai e quebra todo o paradigma, porque o que importava para ele era a salvação de vidas. E Jesus chega para aquela mulher e dialoga com aquela mulher e fala da sua misericórdia. E aquela mulher entende a mensagem das boas novas
do Evangelho, que tem o poder de transformar e de libertar. E naquele momento, naquele instante, aquela mulher é transformada. E ao mesmo tempo que ela também é usada para alcançar outros, para a salvação de Cristo Jesus. E ela sai pela cidade anunciando quem é Jesus, que o Salvador está ali, que o Salvador que liberta, que cura, que transforma. E atrai ali pessoas para aquele Cristo, para aquele Jesus, que faz toda a diferença no nosso viver. Como podemos ser úteis no reino de Deus, na expansão do reino do Senhor Jesus. Deus só quer encontrar em nós corações disponíveis. Deus quer encontrar em nós corações quebrantados. Porque o coração quebrantado o Senhor não rejeita. Coração contrito move o coração de Deus. Ele só pede para que nós não entristecemos o Espírito Santo. Ele tem ciúme de nós, por causa do seu amor para conosco. Por isso que a nossa entrega tem que ser total e absoluta. Por isso que as angústias, as decepções, as frustrações devem ser saradas, devem ser curadas, para que nós verdadeiramente experimentemos a liberdade que há em Cristo Jesus. E nessa liberdade, nós arrancarmos os cativos que ainda se encontram na opressão do pecado e trazermos para junto do Pai.